Bom dia, quer dizer, bom dia, porque nós estamos gravando aqui no momento de manhã, mas seja qual for o horário que você está assistindo essa aula, que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma breve revisão das nossas aulas. Nós tivemos 3 aulas e na última aula eu me lembro que eu falei que eu ia levar para vocês um estudo específico sobre família. Como nós não tivemos essa aula presencial, eu não vou dar esse material para vocês, porque essa matéria eu tenho que dar presencial, tá bom? É algo especial, então infelizmente não deu certo. Mas vamos continuar. Eu já passei a apostila inteira para vocês, né, nas 3 aulas. Hoje nós vamos fazer uma revisão da apostila. Então a primeira coisa que eu quero que você pegue com um momento, com calma, para assistir esse vídeo. Pega a apostila na sua mão, pega uma caneta, um lápis para você fazer anotações na sua apostila. E vamos acompanhar o vídeo de acordo com nós vamos passando no passo a passo dos capítulos da apostila, tá bom? Então aproveita um tempo que você está com calma para assistir esse vídeo, tá? E depois desse vídeo você vai receber a prova. Então é muito importante que você assista esse vídeo, porque é uma revisão das 3 aulas e você já se prepara para fazer a sua prova, tá bom? Então vamos lá. Primeira, vamos começar pela unidade 1, que nós falamos sobre o que é o Ministério de Aconselhamento Cristão. Na página 1, nós falamos sobre isso, nós comentamos da importância do Ministério de Aconselhamento Cristão na igreja. Lembra que nós discutimos um pouco lá na sala, que nós falamos que na igreja há muitas pessoas, pelo menos quase que a maioria, todos nós, precisamos de um momento de relaxamento para a nossa alma, de falar sobre assuntos da nossa alma. São assuntos que quase não se fala por aí, são assuntos que nós não falamos com pessoas no trabalho. Então as pessoas vêm para a igreja, né? Nós viemos para a igreja com muitos problemas na nossa alma. Lembra que eu contei alguns das minhas situações? Tenho certeza que você também passou e conhece pessoas que passaram por situações de momentos que eram assuntos de alma, né? Então por isso que existe o aconselhamento cristão. Paralelo à Bíblia, o ministério leva a pessoa a se posicionar, a entender os problemas da alma. Nós conversamos sobre isso. Isso foi a unidade 1. E nós comentamos que há muitas pessoas na igreja doentes emocionalmente. E nós, como líderes, que já passamos por um processo de cura, um processo de descobrir, né, de se conhecer, de autoconhecimento. Lembra isso que eu falei? O autoconhecimento é importantíssimo para um líder, porque a partir do momento que ele se conhece, ele pode ajudar outras pessoas. Lembra que foi falado isso também, né? Então, esse é uma introdução breve da importância, né, do Ministério do Aconselhamento. Para isso vocês estão tendo essa aula no 4º ano, porque a partir do momento que vocês se formam, vocês têm uma maturidade a mais para entender certas atitudes de pessoas. E nós aprendemos que a partir do momento que eu já passei por um processo de cura, nós começamos a olhar as pessoas com outro olhar, entendendo que aquela pessoa precisa também passar pelo processo que nós passamos. E nós não julgamos. Lembra que nós falamos sobre isso? Muitas vezes a primeira atitude nossa é julgar, criticar. Mas como líderes, o nosso posicionamento é ter um olhar mais amplo, uma visão mais ampla, não aquela visão específica sobre certas atitudes. Então, nós
nós começamos a ter um olhar diferente para as pessoas, tá bom? E é assim que vai acontecer com você. Você já está se formando, você teve 4 anos aí, ó, estudando. Quero parabenizar você mais uma vez por isso. E a partir de agora, você já começa tendo uma nova visão em todas as áreas da sua vida, não só na área emocional, né? Na área espiritual, dentro de tudo aquilo que você já está aprendendo e se formando. E agora vamos ver a unidade 2. Unidade 2 na página 4. Pega a sua apostila e vamos dar... Eu não vou ler, porque é longo, mas nós vamos dar uma revisada rápida. Na unidade 2, nós falamos... Eu lembro que eu falei o seguinte, que de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, que as igrejas têm conversado muito mais sobre assuntos da alma nas igrejas. Eu lembro que eu falei para vocês que quando eu era adolescente, jovem, não se falava sobre alma na igreja. Eu não sabia nada de alma quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Então agora a igreja abriu a visão com relação à cura da alma, da importância da cura da alma, principalmente para quem já está também no nível de liderança. Porque a partir da visão de quem aquela pessoa é, o que ela passou na infância e o que ela está vivendo hoje, e refletindo para as pessoas, que ela vai ter a visão de como cuidar também de outras pessoas. Então a igreja agora, ela está aberta para esse assunto. Então a unidade 2 é aquela que fala sobre por que o ministério de aconselhamento é importante na igreja. Porque é o que nós já estamos falando, a importância de ter uma alma leve para não ter um olhar julgador com as pessoas e atender pessoas que vêm de todo jeito, né? Lembra que nós falamos que as pessoas chegam na igreja em pedaços, né? E nosso papel é cuidar. Esse é o papel do Ministério de Aconselhamento Cristão. Para quem é o ministério? Para quem é o aconselhamento cristão? Unidade 3. Para quem é esse ministério? Eu lembro que nós conversamos sobre isso. E a resposta é bem simples. Não há exceções. Não há exceção, de modo algum. Uma pessoa chegou na porta da igreja, nunca entrou na igreja, nunca veio na igreja, não conhece Jesus. Ela pode ser atendida com carinho, sem discriminação, para todos, sem exceção, seja qual for o problema. A igreja, os líderes normalmente estarão abertos e prontos para receber uma pessoa que esteja precisando de uma conversa. Tá bom? Nós falamos também que ultimamente essa área, eu falo ultimamente assim, de uns 5 anos, não, de uns 10 anos para cá, os consultórios de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras estão cheios. Os pastores não têm agenda mais para atender pessoas, é uma área, o mundo está ficando, as pessoas estão ficando carentes de amor, há uma necessidade de aceitação, de aprovação, a necessidade da pessoa se sentir amada, se sentir, eu tenho significado. Nós falamos sobre isso na sala, lembra que eu até indiquei um livro para vocês, o livro As 7 Necessidades Básicas de uma Criança, que inclusive esqueci o nome dela agora, acho que é a Beth, que comprou. E nesse livro fala muito sobre isso, sobre o que nós recebemos na infância, como reflete na nossa fase adulta. E isso não é um livro só para criança, não. O título do livro parece, mas não é. É para nossa criança, né, que está aqui dentro de nós, o que nós recebemos. Então esse é o papel do aconselhamento cristão. Por que ele é importante? Para quem ele é para todos nós. Na verdade, eu lembro que eu falei que eu estou aqui dando aula, mas eu também preciso de ajuda, e lembro que falei para vocês que eu estou sempre lá com o pastor Rui, conversando, recebendo. Então, todos nós, sem exceção, precisamos de um momento de conversa, de um momento de abrir o coração
para alguém. Todos nós, tá bom? Se isso faz falta para você, é bom você repensar essa área da sua vida e começar a procurar mais abertura para você mesmo, dar mais abertura para você encontrar uma pessoa que você tenha liberdade para você abrir seu coração, tá bom? Lembrando que tem que ser uma pessoa que eu falei para você, que nós falamos lá, ó, cuidado com quem você conversa. Você vai conversar com uma pessoa que você confia, que você conhece a vida da pessoa, né? Nós falamos sobre isso também. Bom, depois vamos lá para a unidade, a unidade 3, ela é longuinha, tá aqui, eu tô olhando aqui. Na unidade 3, vamos continuar na unidade 3, agora na página 11, abre aí. A página 11, nós falamos sobre o principal motivo que todos nós, pelo menos eu falei assim, a 99,9% procura ajuda na igreja, é a rejeição. A rejeição está aqui na página 11. Eu já tinha pedido para vocês lerem esse material, algumas pessoas não leram. Eu lembro que algumas pessoas falaram que não leram. É muito importante você ler esse assunto, porque aqui na rejeição vai mostrar o que é a rejeição, como lidar com a rejeição. Falamos que como você recebe uma pessoa para atender, como você faria para você atender uma pessoa que chega chorando e falando de outras pessoas. No fundo, ela não quer falar das outras pessoas, ela quer falar dela. Lembra que nós falamos que a rejeição, ela aparece de formas variadas, de formas muito diferentes. Lembra? Aquela pessoa muito tímida, a pessoa muito, muito excessivamente extrovertida. De alguma forma aquela pessoa está querendo chamar atenção. Então, quando você lê esse material, você aprender como a rejeição nasce no coração, como que a pessoa age, como a pessoa reage diante das situações. E você vai aprender que aquela pessoa está precisando de ajuda naquela área e como lidar com aquela pessoa que está assim. Eu lembro que nesse momento eu dei um exemplo meu, falei sobre meu passado, alguma situação. E eu creio que cada um de vocês também já passou por um momento. Lembra, nós falamos sobre a rejeição explícita, a rejeição implícita, que tem a ver com o abandono, né? Porque o abandono é uma rejeição, mas às vezes confunde, né? Aí nós vimos aqui na página 11 a rejeição, depois nós vimos na página 12 como a rejeição chega. Você tem todo esse material aí. Na página 13 tem também continuação do que é mais, está bem explanado esse assunto, bem lento aqui para você ler, e como as pessoas reagem. Olha, na página 14, estou vendo aqui, ó, que interessante, que vocês devem ler esse assunto aqui, gente, é muito importante. Vocês são líderes, vocês estão se formando, vocês precisam ter essas informações. Porque vocês vão lidar com pessoas depois. Vocês vão ser, ou já são, líderes de células, líderes de grupos familiares, e vocês vão receber pessoas para conversar com você. É importante, você já tem que pensar, você não está fazendo isso agora, mas no futuro você vai fazer, e você já vai ter essa bagagem, então é muito importante isso. Olha, na página 14... todos me rejeitaram, então também vou rejeitar. Deus me rejeitou, também vou rejeitar Deus. E tem uma lista aqui, uma lista sobre a insegurança, sobre a autopiedade, comparação, amargura. Nós falamos sobre o perdão, como é importante como chegar até a pessoa decidir perdoar. Esse processo pode ser longo. Eu lembro que eu falei que pode ser meses para chegar uma pessoa
com um problema sério que ela passou e ela não conseguir perdoar quem a machucou. E aí você vai com amor, com aceitação, ouvindo a pessoa, ouvindo, até que ela vai chegar no momento que ela vai decidir perdoar por obediência, não vai nem ser nem por sentimento. E quando chegar esse momento, já é uma grande vitória, nem que seja só por obediência, já é uma grande vitória. Ela está indo por obediência, ela decidiu obedecer quem está conversando com ela, e Deus vai agir nessa situação mesmo por obediência, e depois vai levar ainda um processo para ela assimilar o que ela falou, e Deus vai trabalhando no coração da pessoa até o coração começar amolecendo e chegar o dia do perdão. Eu falei que leva meses, tá? O perdão é a chave da cura. Perdão. Se não houver perdão, dificilmente uma pessoa vai ser livre para viver uma vida saudável emocionalmente. Não tem. O perdão é a chave. Começa com Jesus, ele perdoou. Tá muito simples isso na Bíblia sobre o perdão, tá? Jesus falou, assim como nós perdoamos, né, os nossos devedores. Então, eu peço perdão para Jesus pelos meus pecados, mas se eu não perdoar, eu não sou perdoada por Jesus. Então, é muito importante a questão do perdão. Depois, na página 15, nós vimos o lado espiritual. Isso é importantíssimo, gente. A cura interior está muito próxima da guerra espiritual. Eu falei isso, que quando eu tenho doenças na minha alma, com amargura, que é a falta de perdão, raivas, orgulho, seja qual for o problema, o diabo tem uma brecha aberta, e ele vai entrar nessa brecha e vai começar a trabalhar na minha alma e no meu espírito. Então aí já entra demônios. Então nós conversamos sobre isso. A cura interior está paralela à guerra espiritual. Então normalmente, antes de começar a fazer um processo de cura interior numa pessoa, normalmente nós vamos olhar primeiro o lado espiritual dela, né? Se é uma pessoa já da igreja, se ela já é batizada, se ela já é batizada no Espírito Santo, se ela é membro da igreja, se ela tem uma liderança já cuidando dela, qual é o nível espiritual, de maturidade espiritual dessa pessoa, para você fazer uma libertação na alma daquela pessoa, porque senão vai ser tempo perdido fazer isso. Ela vai sair dali do seu aconselhamento, mas ainda vai ter a porta aberta espiritual, que os demônios vão estar agindo na área de orgulho, arrogância, tá aqui a lista, ó, crítica, culpa, inveja, fofoca dentro da igreja por inveja. Então tem todo esse lado espiritual, né? Nós conversamos muito sobre isso, que inclusive nós temos que tomar cuidado por sermos líderes e ter essas brechas ainda na alma e achar que não tem. Então foi como nós falamos, que quando eu admito que eu tenho tal problema, que eu assumo, poxa, eu tenho esse problema, eu preciso cuidar dessa área da minha vida. Isso já é um processo de crescimento. Quando eu admito, eu vou conversar com alguém sobre essa área da minha vida específica, que eu preciso. Então eu começo a crescer aí nessa parte, tá bom? Que mais? Falamos também na unidade 4. Essa aqui também é uma unidade muito importante. Falamos bastante sobre isso aqui. E inclusive nessa unidade aqui, eu lembro que nos primeiros dias eu trouxe exercício para vocês sobre autoconhecimento. Vocês estão lembrados disso, né? Acho que no primeiro e no segundo dia de aula trouxe exercícios e vocês se conheceram um pouquinho mais, inclusive o temperamento de vocês. E aqui fala sobre o perfil do conselheiro. Ser um conselheiro não é uma profissão, não é uma posição, não é um título. Conselheiro é aquela pessoa que tem um chamado para ouvir,
Na verdade, o conselheiro não dá conselhos, ele ouve. A função do conselheiro é ouvir sem julgamento. Nós falamos bastante sobre isso. Nunca julgar. Nem que se ele falar para você assim, ó, eu matei uma pessoa, você vai falar, pronto, tá? Então, nunca julgar. Porque aí você vai, lembra que eu falei, você vai primeiro ouvir tudo que ele vai falar, o que ela vai falar, depois você vai voltar lá atrás de tudo que ela falou, e aí você vai juntando as peças, até chegar no porquê que a pessoa fez aquilo. Então, por isso que nós não julgamos, porque tudo tem uma razão, tudo tem um motivo, tá? E a questão de julgar, nem Jesus não nos julga, né? Ele nos justifica. Então, nós não temos o direito nunca de julgar alguém por qualquer atitude que ela tenha feito. Na unidade 4, fala exatamente sobre isso, sobre o perfil. Por quê? Por que você gostaria de ser um conselheiro? Se você tem um chamado para ser um conselheiro, se você já é um conselheiro, então tem uma lista aqui de uma pessoa que tem um chamado para ser um conselheiro, tá bom? Então aqui na página 18, você tem algumas como, primeira delas, ter compromisso com aquilo que você faz. Primeira coisa, sigilo, respeito, ética. Nós falamos muito sobre isso. Se uma pessoa falar para você, roubei uma maçã no supermercado, e você na mesma hora pega seu celular, já, fulano roubou uma maçã no supermercado. Aquela pessoa nunca mais vai se abrir com você. Pode esquecer. Se ela souber que você abriu sua boca para falar um A sobre o que ela falou com você em particular, pode esquecer que ela não vai mais te procurar. Então, um conselheiro, ele tem muita ética, respeito e compromisso com aquela pessoa que ela tá ouvindo. Muito compromisso, é sério cuidar de uma alma, porque a alma está ferida, é como se fosse uma ferida no corpo. A pessoa vem com uma ferida na alma e você vai ajudar a passar o remédio apropriado, no momento apropriado, para que aquela ferida seja curada. Então aqui tem a lista: ter compromisso, ter amor pela pessoa, entender que ela é amada, é filhinha de Jesus, é filhinha do Pai, e você está cuidando de uma pessoa que é filha do Pai. Isso é precioso demais, gente. Isso é mais precioso que uma pedra de diamante, porque a pedra de diamante é uma coisa material, mas você cuidar de uma vida que é filha do dono do mundo, é muito precioso, é muito precioso. E depois aquela pessoa vai dar frutos, e você vai olhar para aquela pessoa e falar, meu Deus, que lindo! E você vai ver aquela pessoa frutificando no reino de Deus, através do que Deus te usou. Isso é tremendo, eu amo isso. Então você vai ser também uma pessoa de oração, conhecer a Bíblia, ter empatia com aquela pessoa, ser amável, ser discreto, muito discreto. Lembra que eu falei? Nunca fazer aquela fisionomia. Pastor, eu roubei uma dúzia de maçã. Hã? Que é isso, menino? A gente não faz isso, tá? Porque senão a gente assusta. Se ela já está ali se confessando porque estava com culpa e com medo, ela vai ali ter um ataque. Se você como líder fizer isso, você vai ouvir, meu filho, como é que você fez isso? Oi, tá bom, aquela carinha de paisagem. Lembra que nós falamos sobre isso? Para não assustar a pessoa que está falando com você. Às vezes você fica chocado com coisas que você ouve, mas você não faz essa aparência para não assustar a pessoa, tá? Então o conselheiro tem que estar sempre conectado com o Espírito Santo. E quem que dá esse discernimento para você é o Espírito Santo. Enquanto a pessoa está falando, você está ali em espírito, orando. Espírito Santo, me ajuda. Senhor, me abençoa. Me dá discernimento, Pai. Me dá entendimento, Senhor. Me dá, Pai, aquilo que eu preciso falar e aquilo que eu não preciso falar. Você está orando em espírito quando você está com uma pessoa. Então, isso é muito importante, gente, porque eu já vi pessoas, nós já conversamos sobre isso, que já saíram até de igreja, porque se abriu em particular e a pessoa contou para outras pessoas. Então isso é muito sério, às vezes a pessoa nem vai para outra igreja, ela vai para o mundão,
entendeu? Então é muito importante. E eu lembro uma coisa aqui sobre esse perfil do conselheiro, falei muito sobre isso, que não é porque você está recebendo essa matéria, está ouvindo tudo isso que eu estou falando, que você tem que ser um conselheiro. Não. Nem sempre você tem esse chamado. Lembra que nós conversamos sobre a medicina, que há médicos para todas as áreas do nosso corpo. Então, na igreja é a mesma coisa. Existem ministérios diferentes para todas as áreas dos corpos da igreja. Então, uma vai atender na área administrativa, lembra que nós falamos sobre isso? Outro vai atender na área na administração de outra parte da igreja, outra na área de teologia, outra na área de aconselhamento. Então, se você sente, poxa, pastora, mas eu não tenho essa paciência de ouvir, eu não tenho esse chamado, não tem problema, mas pelo menos você já sabe. E você conhece e você passa a olhar as pessoas com um novo olhar. Você pode falar, olha, a pessoa veio conversar com você, olha, eu conheço uma pessoa muito boa na igreja sobre isso. Você quer ir conversar com essa pessoa? Você indica. É muito simples, você indica aquela pessoa, tá bom? Então, isso também faz parte do que você está aprendendo agora, tá? Você fala, poxa, eu não tenho como te ajudar, eu não tenho muito essa entendimento nessa área. E pronto, não, você não faz isso. Indica para alguém, tá bom? Sempre indica. Então, esse é normalmente o conselheiro. O conselheiro, normalmente, ele tem uma visão sobre a pessoa. Ele, quando vê a pessoa, muitas vezes a pessoa não precisa nem chegar a ele para vir pedir ajuda. Às vezes o conselheiro, Deus já dá discernimento e você já vê com um olhar de amor, você percebe que tal pessoa está precisando de algum tipo de ajuda, tá? Mas mesmo assim você também nunca chega, você está precisando de ajuda? Você quer vir conversar comigo? A gente não faz isso, deixa a pessoa procurar, porque ou você faz amizade até essa pessoa te conhecer e chegar no momento para essa conversa, tá bom? Então já lá, discrição e ética falamos aqui, e outra coisa que é 100% importante, a dependência do Espírito Santo. Nós não fazemos nada por nós mesmos, nós não fazemos nada, pode esquecer esse negócio, eu vou chegar lá e vou conversar com fulano, ele vai ter que me ouvir, isso é tudo, pode esquecer tudo, isso é coisa da carne. Tá? Porque muitas vezes nós queremos falar alguma coisa e o Espírito Santo muda tudo na hora da conversa. Às vezes você não fala nada, você ouve, você dá colo, você enxuga as lágrimas, você ora, e às vezes você precisa falar alguma coisa, mas quem dá a direção é o Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo para fazer um aconselhamento é fundamental. Nunca se entra numa sala de aconselhamento, num momento para atender uma pessoa, nem que seja uma criança, porque aquela criança também é importante, sem orar, tá bom? É muito importante isso, muito importante. É o Espírito Santo que vai trazer cura, não somos nós, né? É dele que vem a cura para aquela pessoa, então é dele que tem que vir o que aquela pessoa precisa receber, tá bom? Unidade 5. Qual é a sua motivação? Por que você quer ser um conselheiro? Falamos sobre isso muito sério também. Muitas pessoas, eu passei uma lista aqui, muitas pessoas são curiosas, né? Muitas pessoas têm carência emocional. Gente, ser carente em algum momento não é assim aquela doença, principalmente agora na pandemia, né? A gente tem visto isso. Eu esses dias tenho me sentido assim, eu quero estar com as pessoas. Mas isso não pode levar a pessoa a procurar alguém, falar, olha, eu preciso conversar, ficar procurando pessoas
para suprir a sua carência, principalmente na área do aconselhamento. Quando você sabe que já existe alguém que está precisando de uma ajuda e você se aproveita daquela desvantagem emocional daquela pessoa e começa a querer manter relacionamento com ela para manter algo vivo dentro de você. Isso não pode acontecer, porque aí quem está precisando de ajuda é você, tá bom? Então essa carência a gente tem que entender como lidar com isso. O ser humano foi feito para estar com alguém, mas ele não foi feito para dominar alguém, nenhuma área. Então nós precisamos entender e ter o equilíbrio disso, tá bom? Então o líder não pode ter essa vantagem sobre aquela pessoa que está emocionalmente debilitada naquele momento, porque aquele momento vai passar, aquela pessoa vai ser curada e depois ela vai falar: poxa, olha o que fizeram comigo, o que foi feito comigo no momento que eu estava debilitada. Isso também pode trazer danos futuramente para a pessoa que foi atendida. A necessidade de poder, falamos sobre isso também, que tem pessoas que não sabem o que é autoridade espiritual e autoritarismo. Falamos sobre isso, lembra? Autoridade espiritual é quando você tem discernimento de como agir com discernimento do Espírito Santo. E autoritarismo é quando você usa a sua posição e o seu título para ter vantagem sobre as pessoas e muitas vezes de formas inadequadas. E pode ser um autoritarismo que também danifica a igreja, danifica as pessoas, machuca as pessoas. Isso é autoritarismo, né? Então isso não pode nunca acontecer. A necessidade de socorrer. Por que eu tenho necessidade de socorrer alguém? O conselheiro tem que ter esse discernimento. Eu falei com algumas pessoas já e a pessoa falou: mas eu sou cristã, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso. Então, nós temos que ter um discernimento seguinte: será que aquela pessoa naquele momento está pronta para receber o que você quer dar? Às vezes você quer dar uma feijoada para uma pessoa que está precisando ainda de um leite, ou aquela pessoa não está pronta para receber o que você quer dar. E tem o outro lado da moeda. Por que você tem essa necessidade de ajudar alguém? Normalmente, quando existe esse excesso, todo o excesso mostra uma falta. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho excesso de vontade de ajudar alguém, é porque no fundo eu estou precisando de ajuda. Eu estou pedindo socorro. Alguém não me vê, as pessoas não me enxergam, então eu vou fazer algo que eu gostaria que fizessem comigo. Tá? Muito equilíbrio nessa área, muito, muito mesmo, tá? Porque pode acontecer da pessoa jogar a carência dela em outra pessoa, tá bom? E não vai trazer a cura para outra pessoa, porque quem está precisando de cura é quem está ali querendo dar, tá bom? Então tem que ter esse discernimento. Página 24, qual o melhor local para fazer aconselhamento? O melhor local para fazer aconselhamento, nós conversamos sobre isso. Você pode conversar com alguém no ônibus, no metrô, no McDonald's, mas o ideal para ser uma conversa particular, com abertura, seria um local adequado, né, fechado, com porta fechada, com privacidade, para que a pessoa que vai conversar com você tenha liberdade para chorar, tenha liberdade para falar o que ela tem vontade de falar, que muitas vezes em público não poderia, tá? Depende do nível da conversa que você vai ter, lógico, né? Tem conversa que você pode ter num parque, né, caminhando, mas tem conversa que tem que ser em particular. Então, no momento você vai orar e vai pedir para Deus discernimento, e o Senhor vai te mostrar como, aonde, né? E quando fazer esse momento com a pessoa. Tá bom? Então tem aqui o material todinho para você. Na página 25 tem um estudo sobre os temperamentos. Passei esse estudo para vocês, né? Depois tem aqui na página 33 a terapia do abraço, a importância do abraço, que todos nós no momento estamos sentindo falta, né? Tão gostoso abraçar,
ser abraçado. Por favor, leia essa página 33 para você abraçar mais a sua família, os seus queridos, se sentir abraçado. Então, eu fiz uma breve revisão aqui na apostila. Eu espero que tenha te ajudado. Eu quero mais uma vez parabenizar você do 4º ano, que está aí com todas as dificuldades da sua vida, chegando ao último ano, chegou, né, ao último ano do seu ITA, e em dezembro você vai estar se formando, em nome de Jesus. E eu quero parabenizar você pela sua determinação, pela sua coragem, pelo seu esforço, tá? Que Deus continue te abençoando, te dando graça. E eu estou aqui na igreja, se você precisar de alguma coisa e falar, olha, pastora Néia, eu estou precisando de alguma coisa nessa área, eu tenho material, eu dou o que eu tenho, tá? Eu não fico segurando nada para mim, eu quero que você no futuro seja melhor que eu quero dar frutos no reino de Deus. Então você, por favor, não se acanhe, tá? Falou, pastor, eu estou precisando de ajuda nessa área. Pode procurar, que a gente está aí na igreja para servir a Deus e para abençoar o reino de Deus, para abençoar a sua vida e a outras vidas serem abençoadas através da sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então, é isso aí, gente. Um bom dia ou boa noite para você. Deus te abençoe. Até breve, estaremos juntos aí na igreja.